Meus amados irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia para cada um dos irmãos. Estamos aqui firmes no nosso propósito, estamos estudando os 150 Salmos da Bíblia Sagrada e hoje vamos estar aqui meditando um pouquinho no Salmo de número 39. Se você puder, pegue a sua Bíblia, vamos lá para o verso de número 1, que diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Este salmo também é um salmo de Davi. E aqui ele fala algo muito importante. Ele diz: guardarei os meus caminhos, para eu não pecar com a minha língua. Olha só, todos nós seres humanos, é muito difícil nós refrearmos a nossa língua. Tiago, ele diz isso em seu livro, na Bíblia Sagrada, que o homem que domina a sua língua é um varão perfeito. Agora eu te pergunto, quem é perfeito? Para você ver que o negócio não é fácil, não. Em Provérbios de Salomão diz: quem muito abre a sua boca, ou seja, quem fala demais, sofre muitas perturbações. Olha só, quem fala demais tem muitas lutas. É isso mesmo, tem muitos problemas. Meus amados irmãos, precisamos entender uma coisa. Nem todo problema é por causa da nossa boca, mas se a gente for analisar, a causa de muitos problemas que a gente tem, muitas das vezes por falta de vigilância, ou seja, abriu a boca em um momento que era para a boca ficar fechada. Precisamos tomar muito cuidado. A língua é um pequeno membro em nosso corpo. Com ela podemos fazer grandes coisas, tanto boas quanto ruins. Lá em Tiago, capítulo 3, depois, se você puder, medita lá um pouquinho, para você ver o poder que tem na nossa língua. Então, precisamos usar ela para falar coisas boas e não para falar coisas ruins. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente fala o que não deve, aquilo atrai maldição para a nossa vida. Ou seja, fofoca, falar mal do irmão, falar mal, de alguém. Então, tudo isso não é bom. Mas quando falamos coisas boas, isso traz bênçãos para a nossa vida. E Davi, ele continua dizendo: terei muito cuidado com a minha língua, principalmente quando o ímpio estiver perto de mim. Sabe por quê, meus irmãos, que Davi ele está dizendo isso? Porque se nós não vigiarmos e sair por aí falando o que não é para falar, sabe aquelas pessoas ímpias que não conhecem a Deus, que estão distante de Deus? Então, essas pessoas, ao ver a gente falando o que não é para falar, essas pessoas nunca vão querer saber de Deus. Sabe por quê? Por causa do nosso mau testemunho. Então devemos vigiar com a nossa boca, tá bom? E quando o ímpio, por causa do nosso mau testemunho, ele não quer saber de Deus, Deus ele vai cobrar de nós. Então precisamos ter muito cuidado e vigiar. Verso 2 ao 4. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto frágil sou. Aqui Davi, ele está dizendo que houve um tempo em sua vida em que ele preferiu, ou seja, ele decidiu se calar. A palavra do Senhor, ela diz
no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de se calar e também há tempo de falar. Meus amados irmãos, há momentos em nossas vidas que precisamos nos calar, ficar apenas pensando, observando. Uma pessoa sábia, ela não somente fala, mas ela também se cala quando é para se calar. Quem sabe você está vivendo um momento em sua vida que não é para você falar, é tempo de se calar. Quem sabe você tem tido muitos problemas em sua vida. Sabe por quê? Porque você falou na hora que não era para falar. Aqui Davi ele continua dizendo: então chegou o tempo, ou seja, de eu falar. E Davi ele foi falar com quem, meus irmãos? Com Deus, em oração. E olha só que oração sábia. Senhor, me faça conhecer o meu fim, para que eu veja o quanto frágil sou. Há momentos que nos achamos ser muito fortes, né? Mas somos frágeis, meus irmãos, e somos carentes da misericórdia de Deus. Versos 5 ao 6. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E os irmãos, se os irmãos for perceber, tem uma palavrinha que sempre tem na Bíblia Sagrada em Salmos, Sela. Tem pessoas que pronunciam Selá. Sabe o que isso significa? Significa uma pausa. O salmista, né, ele compôs aquele salmo e quando tem essa palavrinha Sela, significa que houve uma pausa, houve um tempo. Então não sabemos se foi minutos, horas ou até mesmo anos, mas houve uma pausa. Então, meus irmãos, aqui Davi está falando que o tempo da nossa vida aqui é muito curta. Tem pessoas que passam uma boa parte das suas vidas buscando riquezas. Outros brigam por causa de bens materiais. Depois morrem e não levam nada. Davi, ele está falando aqui, tudo isso é vaidade. Meus amados irmãos, eu conheço caso de pessoas que passou uma boa parte da sua vida juntando riquezas. Até prejudicou a sua saúde, porque não dormia direito, não comia direito, porque queria ganhar dinheiro. Queria ser bem na vida. Sabe o que aconteceu? A pessoa adoeceu, morreu e tudo que ela adquiriu ficou tudo para os seus familiares. E tem mais, partiu para a eternidade sem Deus. Olha só que situação. Vamos lá para o verso de número 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Aqui Davi está dizendo: Senhor, se for da tua vontade, para o Senhor me abençoar, o Senhor me prosperar, me dar riquezas, amém. Mas que isso não seja o meu alvo, não seja a prioridade na minha vida. Que o Senhor seja a prioridade na minha vida, pois a minha esperança está no Senhor e não nas coisas passageiras desta vida. Aqui também aprendemos uma importante lição. Verso 8 ao 10. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Davi está dizendo: me livra das minhas transgressões. Ele diz: tira de sobre mim a tua praga. Ou seja, Davi aqui, ele estava sentindo o peso da mão de Deus. Isso acontece quando uma pessoa peca contra Deus. Ou seja, desobedeceu a Deus. Então vem as consequências. Deus ele castiga. E aqui Davi, ele estava sendo corrigido por Deus.
Então podemos ter a certeza que quando erramos, com certeza Deus ele vai nos repreender. Mas fique tranquilo, pois Deus ele repreende e castiga aquele filho que ele ama. Vamos aqui para o verso 11. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Saiba que a causa de muitos males, não todos, tá? A causa de muitos males em nossas vidas, em nosso país e também no mundo inteiro é por causa do pecado, ou seja, por causa da desobediência a Deus. Então, quando erramos, quando pecamos contra Deus, as consequências vêm. Deus começa a pesar a mão, Deus começa a castigar, Deus começa a repreender. Há muitas pessoas que falam, que acreditam que Deus é somente amor e se esquecem, ou até mesmo não sabem, que Ele também é justiça. Ah, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque quando Deus fica irado com alguém, Ele diz em sua palavra: não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Aí você já nota o quanto o negócio fica estreito, o quanto o negócio fica sério, Vamos lá para finalizar, verso 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que eu vá e não seja mais. Aqui Davi ele ora, dizendo: ouve, Senhor, a minha oração. Não te cale diante das minhas lágrimas. Ou seja, lembra o que eu falei? Todo erro tem consequência. Ou seja, o Senhor ele pode parar de te corrigir pelo seu erro. Mas para isso acontecer, é necessário você orar, se arrepender de todo o seu coração. Não adianta tentar enganar Deus, não. Eu vou fazer que eu estou comovido. Não. Deus enxerga a intenção do coração. Quando você fala, quando você chora, Deus vai lá com aquele olhar de raio-x profundo? Ele vai lá no fundo da sua alma, do seu coração. Ele é o único que pode ir lá. E lá ele vê qual é a real intenção das suas palavras e das suas lágrimas. Ele sabe o porquê que você está chorando. Então, como um ditado que diz por aí, lágrimas de crocodilo. Então não adianta vir fingindo diante de Deus, porque o homem você pode enganar, Deus não. Então é necessário orar, se arrepender de todo o seu coração e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar o erro. Aí então o Senhor te perdoará, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.